すべき敵だ。あの日どんな顔に瞳で俺たちを見つめていた。小さい決して欲しくなどはない。捧げよ捧げよ心臓を捧げよ。全ての犠牲は今この時のために捧げよ捧げよ心臓を捧げよ。進むべき未来はそれできるだけ。E aí, pessoal, beleza? Bora aí para a nossa semana 9. Já tá semana 9, parece que o semestre está acabando, mas ainda falta um bocado, né? E agora vamos terminar de elétrico, né? Final aqui, a terceira partezinha, que basicamente o Hertz. As coisas tudo eu vou falar aqui, né? O Hertz Milford, não é o Griffiths, né? O Griffiths a parte, mas acho que não tem nada. Então bora lá, vou explicar o que é. Então a gente vai falar em 2 minutos sobre energia eletrostática em um meio de elétrico, que não muda muita coisa. Vamos pegar um exemplo de aplicação disso, que é uma placa de elétrica dentro de um capacitor, que eu vou fazer aqui de um jeito, que na lista tem um exercício similar, mas o da lista é diferente. Então se você copiar aqui vai dar ruim. E ficou muito pequeno, aí eu botei um tópico a mais, espero que não deixe agora grande. Eu ia falar quando você tem um meio que ele é, digamos, você tem dipolos, mas esses dipolos não são necessariamente induzidos por um campo elétrico, eles já existem, né? Então cada moléculazinha lá, digamos, cada elementozinho fundamental lá do seu meio é um dipolo. Só que eventualmente esse cara ele não cria polarização, porque estatisticamente eles estão cada um aponta para um lado, então na média a polarização que ele dá é zero. Aí quando você aplica um campo, eles tendem a alinhar um campo, aí cria a polarização. Então a gente vai ver esse caso aqui um pouco diferente do que seria o tipo dielétrico padrão que a gente discutiu, e sai um resultado bonitinho de lá, que fórmula do Langevin. Só que precisa um pouquinho de estatística que você não sabe, que eu vou dar mais ou menos só um chute, assim, uma ideia. E tanto que esse pedaço não tá na lista, né? Tipo um extra, que é conhecimento secreto do vídeo. Só quem vê o vídeo que vai saber. Então vamos embora. Então aqui antes até de começar, estava olhando o Hertz para ver se tinha alguma coisa interessante, achei essa tabela, peguei lá, né? Então só para ver o K, para a gente ter uma ideia daquela constante elétrica, né? Com os valores típicos, né? Então mais ou menos de até 10, costuma, né? Aqui vidro, de 5 a 10, nylon, tipo materialzinho. Repara que o ar praticamente é vácuo, né? 1,0059, né? Em uma atmosfera. Se você aumenta a pressão, eventualmente muda, né? Mas aqui tem legalzinho esses valorzinhos, que a gente discutiu numa aula, que eventualmente um dielétrico pode virar um condutor se o campo for muito forte, né? Então aqui seria até o campo máximo onde esse cara aguenta, né? Depois ele começa a conduzir. Então o mais fácil aqui de polarizar seria o ar, né? Aqui é um campo de 10 a sexta que volt por metro. Então você faz um raio, né? A brincadeira aqui, né? Então o ar começa a conduzir a eletricidade. Vamos embora. E agora a brincadeira. O que a gente comentar aqui é que suponha que você tem o que a gente derivou aquela forma de energia, né? Tirando a equação de Maxwell, campo eletromagnético e cargas, né? No vácuo. Essa aqui é a energia eletrostática. E repara que esse epsilon zero que tem aqui, eu botei aqui dentro de forma proposital. Se você vai fazer toda a conta de novo, agora no meio dielétrico, meio dielétrico linear e homogêneo, você sabe que as equações de Maxwell são exatamente as mesmas, trocando epsilon zero por epsilon, né? Então, na verdade, falta a parte do magnético, né? Aqui tem um pouco... mas é só eletrostática, então tá bom. Mas aquela energia toda lá, toda a conta é só trocar epsilon zero por epsilon e mi zero por mi. Mas a parte do mi e do mi zero ainda está faltando, né? Mas quer dizer assim, então você troca isso, então basicamente só trocar aqui o epsilon. Só que epsilon vezes zero, você tem uma letra bonita para isso, que é o D, né? O vetor deslocamento elétrico. Coisas de notícia.
Então aqui ficou um produto escalar de D com E. Né? Então essa aqui seria a sua fórmula para energia eletrostática, que corresponde ao vácuo e o meio dielétrico. Né? Então, claro, no meio dielétrico aqui veria Y0E, e no vácuo, né? E no outro meio dielétrico aqui é o D. Então, produto escalar de D com E. Essa aqui seria a nossa generalização, só isso. Né? E, sim, e se o potencial for nulo no infinito, né, a parte do rotacional de E igual a zero permanece, porque ainda é estático, né? ou médio. Né? Então, o E continua sendo dado por um potencial escalar. Então, se você substituir isso aqui e faz uma integração por partes, né? E se o potencial for zero infinito, então o termo de borda você vai jogar fora, né? E o que vai sobrar aqui vai ficar o φ, e aqui vai ficar o divergente do D. O divergente do D é carga livre. Então fica assim, é outro jeito de escrever aquela discussão que a gente já teve de energia e tal, e por aí vai. Então fica em termos de das cargas livres e do potencial eletrostático. Né? Essa carga livre tem carga livre em algum lugar, digamos, é a fonte do D. Aqui, né? E o exemplo, que é a parte, digamos, do principal aqui do vídeo, que tem relação com o exercício da lista, mas não é exatamente o exercício da lista. A configuração é a mesma, a ideia do capacitor é a mesma, né? O que vai fazer é a mesma coisa, mas a situação física é outra. Vamos ver aqui. Então, vamos supor que você tem um capacitor de placas paralelas, aqui é uma chapa, e ela tem área L por W, ou ômega, né? Esse ômega é o que está saindo aqui na terceira dimensão, está saindo do monitor. É a profundidade. E são separados por uma distância D. Esse K é a constante dielétrica aqui, do cinza. O cinza aqui é o meio dielétrico que está enfiado aqui. Esse cara está ligado a uma bateria, que não é, quer dizer uma DDP, né? É uma diferença de potencial aqui. Aí como é que você calculou a capacitância? Do mesmo jeito que a gente já calculou, sei lá, um tempo atrás, só que vai trocar o ε0 por ε. O ε é K vezes ε0. Então é ε, a área dividido por D. A área eu estou escrevendo aqui o que é a área. Por que eu estou explicitando a área, esse comprimento e a profundidade? Porque agora a gente vai fazer uma coisa daqui a pouco com esse cara. Só antes, deixa eu ver como é que fica a energia desse sistema. Energia armazenada aqui. Então você ligou essa bateria. Aqui tem o potencial mais, aqui tem o potencial menos. Essa diferença aqui é ΔΦ, zero. Então aqui tem carga positiva, aqui tem carga negativa, aqui cria um campo elétrico. Estou desprezando efeito de borda, toda aquela coisa. Então aquele campo elétrico aqui no meio é sigma por epsilon, aqui no caso, né? E a energia armazenada aqui nesse capacitor isso a gente já calculou isso, então é meio da capacitância ΔΦ zero quadrado, ou você sabe que a carga, o ΔΦ é capacitância por carga, ou é carga por capacitância. Então se eu boto aqui vai ficar carga quadrada, capacitância quadrada, cortou carga quadrada dividido pela capacitância. Então é outro jeito de escrever. Então a gente pode usar um ou outro. Nesse exercício a gente vai usar esse. Aqui já vou dar a dica, né? Então na lista, não vou dar a dica. Na lista eu vou usar o OK. Então eu vou deixar assim. Então deixa aqui quieto. Então esse aqui é a energia do sistema. Então você mantém, esse cara está ligado na bateria. Então essa diferença de potencial permanece, né? ΔΦ zero. Agora o Joselito vai chegar aqui e vai puxar esse bloco para o lado. Aqui. Puxar como? Puxar de uma forma lenta, né? Uma forma diabática. Né? Então a ideia é assim, que você mexeu ele um pouco, mas em todo instante de tempo você pode considerar que esse cara está parado, você tem uma situação estática. Né? Então vamos supor que no final dos contos você ficou um tempão lá puxando devagarzinho, 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 e você puxou um tanto de X aqui. Né? Então esse aqui é X, o que ainda tem de elétrico é L menos X. Como eu desconsidero efeito de borda, aqui não tem campo nenhum passando, aqui não tem campo nenhum passando. Então o campo está passando numa parte aqui com nada, onde tem X, e uma parte aqui onde tem um dielétrico, que é L menos X. Beleza? Agora, qual é a questão? Que ao longo de todo esse processo, botei esses dois pontos aqui, aqui você manteve um potencial φ0 e aqui um φ mais e aqui um φ menos. Né? E a diferença de potencial ΔΦ0. Né? Então você tem a mesma DDP. Né? E tudo bem que ele fica ligado, e que depende, na verdade, se está ligado ou não, mas eu quero dizer assim, a diferença de potencial nesse pedaço da placa sem, dessa diferença de potencial aqui no pedaço sem o dielétrico,
e a diferença de potencial na parte com dielétrico é a mesma. Então, se for pensar, isso aqui é um arranjo de capacitores paralelos. É isso que vai resolver o problema. Então, aqui seria um capacitor 1 e aqui um capacitor 2. Um capacitor 1 e um capacitor 2 ligados em paralelo. Então, eles estão na mesma diferença de potencial. Dado aqui um φ mais e um φ menos. No caso aqui, essa diferença de potencial é mantida, é a mesma da situação inicial, porque você mantém esse cara nessa diferença de potencial, né? Está ligado à bateria. Então, então, nesse arranjo paralelo, você tem o capacitor 1 e o capacitor 2. Para o capacitor 1, qual é a capacitância dele? Então, é a área dele aqui, a área é a mesma profundidade, só que aqui é x. Né? A distância é d, e o meio é vácuo, então é y0. O outro, o C2, aqui a área dele é o mesmo ômega, só que aqui é L menos X. O epsilon, né, é K epsilon 0 e a distância é D. Beleza. Você conhece o arranjo e a carga, né? A carga aqui é capacitância, o ΔΦ 0 mesmo, né? Então repara que esse cara tem se a gente botar aqui, né? Mesmo o ΔΦ 0, então esse cara tem uma quantidade de carga aqui que depende de x, esse aqui é L menos x, de certa forma. Então, quer dizer, quando você bota x igual a 0, que você botou tudo aqui, toda a carga está aqui, né? Bota x igual a 0, porque todo o cara virou o C2, né? O C1 morreu, não tem carga. Você vai puxando, você chega aqui até o final, x igual a L, né? Então você retirou ele todo. Se você retirar ele todo aqui, sumiu, né? E aqui fica L. Só que vai virar uma capacitância no vácuo. Né? E repare que a capacitância no vácuo não tem um fator K. Então aqui só uma diferença, assim, vamos supor que você puxou com ele todo dentro, a capacitância aqui tem esse K. Com ele todo fora, a capacitância, e aqui é L, né? E com ele todo fora, aqui vira L de novo, só que aqui é epsilon. Então, quando você tira ele todo, a carga é menor. Então, a carga não é constante. Isso aqui que é importante. Né? A carga, durante esse processo, a carga está diminuindo, né? Na verdade, porque você vê a situação final, se você tirar completamente, a carga é menor do que quando estava no começo. Isso é interessante, porque o ΔΦ, na verdade, o que é fixo no sistema é o ΔΦ. Então, você está tirando, você está perdendo carga, é porque aqui tem carga positiva e negativa, a bateria está tirando carga, digamos, negativa daqui e jogando para cá, né? Então aqui está ficando com menos cargas negativas e jogou para cá, então aqui tá, essa carga negativa está anulando carga positiva, está ficando menos cargas negativas e menos cargas positivas. Então ela está realizando esse trabalhinho aqui, puxando para lá e para cá. Mas tudo bem. Né? E como é que fica a capacitância equivalente? Capacitores em paralelo, você soma. Não tem mistério. É igual resistência em série. Então é só somar os dois, essa aqui é a capacitância equivalente. Só dar uma ajeitada, porque eu tirei esse cara que tirei o L fora, tirei o K fora, para montar a capacitância original do sistema. Né? Então, vamos ver aqui, então eu tirei esse cara aqui tudo fora, ficou o K e o L, então aqui eu multipliquei, dividi por K e por L. Então aqui tem um K dividindo e o X sobre L. Aqui tudo é número. E esse cara aqui é a capacitância original do sistema. O que interessa aqui, para que seja 1 menos, quando x é 0, que é 1, quando x é igual a L, que corta, aqui é K, aqui é 1, corta, então fica 1 sobre K, né? Que é menor que 1. Né? Então a capacitância diminui. Né? Então, na verdade, quando você começa a tirar, qualquer momento que você tira um pouco ali, você vai ver que isso daqui, quer dizer, isso aqui é menor que 1. Né? Então, sua capacitância equivalente, a capacitância do sistema diminui quando você começa a arrancar o capacitor. Né? E para o caso aqui em questão, a gente está mantendo a diferença de potencial fixa. Né? Então, todo o processo, a bateria está lá. Então, a carga não é conservada do sistema, né? Mas a diferença de potencial é conservada. Então, é melhor usar essa relação para energia, porque saber a energia final do sistema aqui. O que eu estou fazendo? Eu só estou discutindo, não tem pergunta aqui do problema. Né? A gente só está discutindo a situação inicial e final. Então, inicial tem uma energia, e a energia final é mais fácil botar aqui usar essa relação do que carga, porque eu não quero calcular a carga final. Né? A carga final do sistema é menor que a inicial. Mas o ΔΦ é o mesmo. Então, ΔΦ 0 que mantém, e agora o final que mudou foi a capacitância. Né? A capacitância, colocamos aqui. Como aqui aparece a capacitância original, a capacitância original ΔΦ 0 quadrado sobre 2 é a energia inicial. Né? E aqui é aquele outro fator, que está lá menor que 1, do outro slide. Então, a energia diminuiu. Qual é a questão aqui? Então, quando você puxa, você mantém esse carregar na bateria, e você puxa o dielétrico, a energia do sistema diminui, então ele fica mais estável. Né? Então, é uma configuração melhor para ele.
Então a tendência que ele vai ter, a gente vai fazer a conta, meio óbvio, né? É então ele expulsar o dielétrico, que a energia do sistema abaixa, né? Diminui. Aí você pode ver isso simplesmente calcular a força. A força é menos derivada aqui da energia. Você tiver uma energia potencial ali no seu sistema, que está guardada ali no sistema. Então, menos a derivada dessa energia. Aqui tem menos, começa a ficar mais, só derivar esse x, né? Sai esse fator aqui na frente. Então, ele deu esse cara daqui, que é maior que zero. Tem uma força constante aqui. Então, você chega naquele cara e começa a puxar um pouquinho, ele vai e cospe o dielétrico. É claro que você não cospe, mas estou assumindo que tudo está meio que diabático, né? Mas a ideia é que tem uma força está jogando ele para fora. Então o dielétrico é expulso. E esse daqui é o probleminha que eu queria tratar na verdade do vídeo. Todo o resto do vídeo aqui é um extra, né? Vou até fazer um intervalinho aqui. Beleza? Então vamos falar de dipolo permanente e depois intervalinho. Falou!